E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago um guia da abertura Karokan. Você vai sair dessa aula de hoje tendo conhecimento de como jogar Karokan contra praticamente qualquer coisa que o jogador de brancas escolha fazer. A Karokan, ela é definida por E4 e C6 por parte das pretas, porque o C6 auxilia o avanço D5 no futuro. Então o jogador de brancas joga D4, nós jogamos D5 e nós vamos estudar essa defesa não decorando linhas. Eu não quero que você saia daqui tendo 150 lances de teoria decorados. Não. O que nós vamos fazer é estudar as três diferentes estruturas de peões que podem sair da Karokan e o que é que você quer fazer em cada uma dessas estruturas diferentes. Então, por exemplo, aqui o jogador de brancas ele tem basicamente três escolhas. Ele pode avançar, que vai levar a essa estrutura de peões que a gente chama de estrutura de peões do avanço, e geralmente o que você quer fazer é, em algum ponto, jogar o avanço C5, que é uma ruptura de cadeia de peões. Esse vai ser o seu plano, geralmente você vai jogar contra esse peão de D4 que fica no centro. Nós vamos dar uma olhada nas respostas que as brancas podem ter. O jogador de brancas pode, é claro, capturar o peão, ao ponto que nós teremos essa estrutura de peões que a gente chama de estrutura de trocas, que é também uma estrutura de crossbed, que vem em várias outras defesas, né? Essa estrutura pode vir no gambito da dama, ela pode vir na defesa, no sistema London, e é quando o jogador de pretas tem esse 2 contra 3, e o plano principal tende a ser um ataque das minorias, e nós vamos ver também a variante clássica, com o cavalo em C3, na qual geralmente a gente tem uma estrutura de peões bem única, né? Onde você captura o peão e você pode, por exemplo, jogar cavalo em F6, que é um lance que eu vou recomendar, que leva essa estrutura de peões bem única, na qual você tem peões dobrados, mas você tem um rei extremamente seguro, uma coluna E aberta e muita possibilidade de ataque na ala do rei, que era a estrutura preferida pelo Victor Korchnoi. Geralmente o pessoal sempre comenta nos vídeos assim: ah, mas gato mexicano, os caras nunca fazem o que você fala, né? Eles nunca seguem a teoria, o cara sai da teoria no segundo, no terceiro lance, eu não sei o que fazer. Por isso que eu fiz essa aula orientada para as estruturas. Por exemplo, digamos aqui que o jogador de branca joga um lance que você não espera, tipo bispo em C4, é claramente um lance que você já bate o olho e fala que esse lance é ruim. Já que a gente quer jogar D5 de qualquer forma, né? Por que não jogar com tempo no bispo? Quando a gente tem o D5 e, né, E por D5 e C por D5, você vê que a gente já tem a estrutura da Karokan das trocas, né? Então, aqui você já sabe que o que a gente vai fazer, de fato, vai ser provavelmente um ataque das minorias, porque em algum momento o adversário vai jogar o D4, e em algum momento teremos exatamente a estrutura de peões da variante das trocas. Então, estudando essas três estruturas, estudando essas três variações da estrutura de peões, você acaba conseguindo fazer um plano para qualquer coisa que as brancas jogam, porque uma estrutura acaba, quer dizer, um lance do jogador de brancas acaba transpondo para uma dessas três. São as três estruturas de peões temáticas que temos na Karokan. Então, bora começar para você ter um plano quase que independente do que o adversário faça, certo? Vamos começar falando da estrutura de peões que vem da variante do avanço. Então vamos lá. As brancas jogam E4, jogamos C6, que é o lance que configura a defesa Karokan, vem peão em D4, peão em D5, e o jogador de brancas, mais comumente do que qualquer outro lance, avança o peão. Contra o avanço do peão, nós temos dois lances principais. O primeiro e mais comum, que tem mais teoria, é bispo em F5. Esse é o primeiro lance principal. E basicamente o jogador de pretas joga para tirar o bispo da cadeia de peões. Daí ele fecha essa pirâmidezinha de peões. E daí ele faz o lance que a gente comentou, que é o C5, que é o lance que tenta separar os dois peões e dar algo para o jogador de pretas atacar. Geralmente a ideia seria, né, que se em qualquer momento as brancas cedem e capturam o peão C5, elas acabam enfraquecendo esse peão central de E5, que se torna um alvo de longo prazo, e você vai ter muita facilidade de jogar ameaçando esse peão da casa de E5. Eu, no entanto, vou recomendar para vocês o segundo lance mais comum, que não é o bispo em F5. Eu recomendo para vocês jogar C5 de maneira imediata. Por quê? Essa daqui é a linha do Botvinnik, um campeão mundial que jogou bastante a defesa Karokan contra jogadores agressivos, e jogar o C5 imediatamente já dá ao jogador de brancas aqui alguns problemas, né? E na maior parte dos casos ele não tem tanta preparação para lidar com isso como ele vai ter com o bispo em F5, que é o lance mais comum. Então vamos lá. C5 vem com o objetivo de quê? De enfraquecer o peão de E. O correto para o jogador de brancas geralmente é capturar, mas esse lance, na verdade, a captura do peão, que é o lance do Stockfish, é um lance que os grandes mestres jogam, na verdade, em nível amador, ele é jogado
Deixa eu ver aqui a estatística, ó, puxando a estatística ao vivo. Apenas 17% das vezes. O lance que é jogado na mais da metade dos jogos amadores, na base de dados do Lichess, é o lance C3, que acaba sendo uma imprecisão. Por que C3 não é um lance tão forte, né? Porque é muito passivo e o jogador de pretas vai ter tudo que ele quer. Então vamos lá, o que a gente conquista com esse C5? A gente vai conquistar uma estrutura de peões muito forte, na qual o jogador de pretas vai poder capturar, não precisa ser imediatamente, e estabelecer esse peão de D4 como um alvo de longo prazo. E nós temos N maneiras de pressionar o peão de D4 e é justamente o que a gente vai explorar. Então, contra C3, você já pode ter certeza, D4 vai ser o seu alvo. Vamos desenvolver tendo o peão de D4 como um alvo e muitas vezes você provavelmente vai conseguir vencer esse peão porque o seu adversário não encontra os lances defensivos corretos. Então, por exemplo, cavalo em C6 é um lance natural, a gente desenvolve pressionando o peão. Vem cavalo em F3, o lance natural também desenvolve defendendo. E aqui um ponto importante da defesa Caro-Kann, que diferencia ela de uma defesa francesa. Na Caro-Kann, nós não jogamos o E6, certo? Nós jogamos os lances da francesa, temos uma estrutura muito similar à defesa francesa, mas nós nunca fechamos esse bispo por dentro da cadeia de peões. Então, antes do E6, é muito importante que você identifique que esse bispo não quer ficar preso por dentro da cadeia de peões. Por consequência, bispo em G4 é um lance excelente. O bispo ele sai da cadeia de peões com total intenção de ser trocado pelo cavalo. Para quê? Para enfraquecer a casa de D4. Então o adversário ele vai seguir desenvolvendo. Sinceramente, ele pode jogar os lances de desenvolvimento na ordem que ele preferir. O que nós estamos fazendo não é decorar lances, não é decorar uma lista de lances, mas sim entender o que os dois jogadores querem a partir dessa abertura. Então, por exemplo, o bispo em E2 lidando com a cravada é muito natural. Agora você fecha a cadeia de peões sem assumir nenhuma fraqueza posicional. Vem o roque e é muito importante que você, antes de começar a desenvolver as peças na ala do rei, troque aqui para estabelecer o D4 como uma fraqueza. Porque digamos que você jogue, por exemplo, cavalo em E7. Agora o bispo não mais vê o peão da casa de C5. Por consequência, o seu adversário pode acabar achando que é uma boa ideia tomar aqui em C5, bagunçou um pouco a estrutura de peões, né? Levou o jogo para um ponto de desconforto. Né? Não é o que a gente estava preparando. Depois ele pode jogar B4 para ficar com o peão, apesar de que aqui, né, o peão de E vai cair depois de bispo por cavalo, o bispo toma e cavalo por E5. Então, posição perfeitamente jogável para as pretas também. Mas o que eu vou recomendar? Primeiro você toma em D4, estabelece isso como uma fraqueza, daí você começa a desenvolver as peças na ala do rei, tendo aquele peão como um alvo de longo prazo. Bom, os lances mais comuns, cavalo em C3, cavalo em F5, a gente tem esse peão como um grande alvo, bispo em E3 defendendo, bispo em E7 a gente desenvolve para fazer o roque, o adversário joga o H3, questionando, poderia vir antes, poderia vir depois, mas quando vier questionando esse bispo, vem com total intenção de se trocar pelo cavalo, você toma e agora, né, que você tem esse peão como uma grande fraqueza, você vai seguir pressionando o peão de N maneiras. Por exemplo, existe dama B6 nessa linha depois do roque, existe dama B6 imediatamente, existe um lance super interessante na posição que eu gosto muito, bispo em G5, né? Tentando fazer o quê? Tentando tirar um dos defensores. Então, ó, primeiro você trocou o bispo pelo cavalo, que era um defensor, agora você troca o bispo pelo bispo, que é outro defensor do peão de D4. E você vai enfraquecendo a posição do seu adversário, e isso nos traz, por exemplo, essa posição que o Stockfish avalia igualmente, né? O peixe, ele olha para essa posição e fala que está empatada, só que na prática o jogador de pretas tem uma taxa de vitória superior a 60%, o jogador de brancas tem uma taxa de vitórias de 35%, sendo que o restante das partidas acabam empatando. Ou seja, é uma posição muito mais simples de jogar para as pretas, que tem um alvo de longo prazo aqui para atacar, uma coluna para abusar, uma coluna aberta aqui para a gente abusar, enquanto o jogador de brancas está meio sem plano, sem ter muito o que fazer, porque não tem nenhum ponto da nossa posição que é tão frágil quanto o ponto de D4 da posição do adversário. Você vê que isso leva a posições extremamente simples, fáceis de jogar e diretas, tudo bem? Caso você queira ter acesso a todos os PGNs que eu estou usando aqui na partida, na verdade, ter acesso a eles todos comentados, como eu vou mostrar aí para vocês agora, tá passando aí na tela, provavelmente eu vou adicionar na edição, você precisa apenas pagar... Não, brincadeira. É só você checar a descrição do vídeo que o link tá lá. Em troca, eu peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, né? Eu montei esse estudo com muito carinho para você sair daqui tendo domínio total e completo da defesa Caro-Kann. Então,
Vamos lá, aqui a gente vai dar uma olhada em uma linha extremamente interessante que saiu de partida de mestre. Então, ó, um exemplo de partida para você na linha do avanço. O jogador de branca joga E4, temos C6, vem D4, D5, a Caro-Kann, e a Caro-Kann do avanço ao ponto que o jogador de preta joga o C5 imediatamente. Até mesmo de vez em quando, em partidas de mestre, o jogador de branca joga um C3, que não é o lance principal. O lance principal, é claro, seria capturar o peão e a gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco. Então, cavalo em C6, cavalo em F3, bispo em G4, tudo isso a gente já viu, né? E nós temos aqui uma situação onde o jogador de branca joga de maneira muito interessante, né? Ele joga cavalo em A3, que é uma manobra de cavalo extremamente curiosa, visando o quê? Visando ir para a casa de C2. Ele já identificou que esse ponto aqui vai ser um ponto de extrema importância. Então nós temos cavalo em F5, ameaçando o peão de D4 uma segunda vez, com a ameaça, é claro, de bispo por cavalo e depois cavalo por D4, e o jogador de brancas defende a tempo com o cavalo em C2, e agora as pretas seguem desenvolvendo, brancas jogam H3, a gente toma o cavalo que era o natural aqui, e o jogador de pretas segue pressionando, então joga dama em B6, certo? Pressionando esse peão central uma terceira vez, e não é nada fácil para o jogador de brancas, né, defender, porque bispo em E3 nessa linha específica acaba pendurando o peão da casa de B2. E o jogador de brancas jogou bispo em G4, que é um lance extremamente interessante. E aqui nessa linha, o jogador de brancas está montando uma belíssima armadilha, né? Ele está pendurando o peão de D4, mas se ele fosse capturado, por exemplo, cavalo por D4, né? E aí você acha que você está com uma peça a mais e toma de cavalo, ele joga bispo em E3, cravando o cavalo, te forçando a perder a peça. Se você toma de dama, né? Aqui ele toma o cavalo como um lance intermediário, você toma a dama, ele toma de volta, e agora você joga E por F5 e ele recupera o material aqui tomando o peão da casa de D5. Portanto, isso aqui, claro, cálculo de nível de mestre, as brancas não penduraram o peão, o jogador de brancas jogou essa variante extremamente interessante, e as pretas avaliaram corretamente e jogaram com outra ideia que essa estrutura permite. Qual a outra ideia que a estrutura permite? Se em qualquer momento o seu cavalo de F5 for ameaçado por um bispo, seja na casa de D3, seja aqui na casa de G4, tipo, o adversário ele fala, eu vou tomar esse cavalo de F5, o plano típico da posição é o incrível G6, e você deixa ele tomar, porque agora você vai jogar com rei no centro e ataque ao longo da coluna G que fica aberta. Você vê como o jogador de pretas tem um plano de ataque extremamente simples ao rei das brancas? Pois é, essa é outra coisa que essa estrutura do avanço permite. Assim como na defesa francesa do avanço, o centro está muito fechado. Então, não tem problema você jogar com seu rei no centro. Então, nessa situação, o jogador de brancas está, assim, numa enrascada e as brancas acabaram perdendo essa partida, né? O jogador de pretas depois jogou um avanço ali com o peão de H, fez roque longo. Existem partidas também onde rei em D7 também foi jogado, é um lance que poderia ser jogado aqui tão bom quanto o roque longo, e as pretas têm uma posição extremamente agradável porque o centro está extremamente fechado. Então essa é outra ideia-chave para vocês ficarem de olho. Se por um acaso pressão no cavalo, se responde normalmente com G6 e você deixa ele capturar, você abandona o plano de pegar o peão da casa de D4, que é o seu alvo de longo prazo, fechou? Agora vamos dar uma olhada no que acontece na variante do avanço quando o jogador de brancas joga o lance principal, né, o D por C5. Então temos E4, C6, D4, D5 e E5 a variante do avanço. Aqui o jogador de pretas joga o lance do Botvinnik, C5, tentando romper a cadeia de peões, e o jogador de brancas faz um lance correto, D por C5. Esse lance, por exemplo, na defesa francesa, é um lance considerado ruim, e a estrutura é mais ou menos a mesma. Por que esse lance é considerado ruim na francesa? Porque na francesa você já teria jogado o E6, então você recuperaria o peão com tempo, e você teria um alvo, que é o peão G5 pelo restante da partida. Aqui, o jogador de brancas tem duas vantagens em tomar. Primeira vantagem, quando você joga o E6, você fecha o seu bispo, né? Então você mantém o bispo por dentro da cadeia de peões e ele pode ganhar um pouquinho de tempo na retomada. Então tem dois lances principais, ou ele tenta manter o peão com o bispo em E3, que geralmente não termina bem para as brancas se pretas souberem o que estão fazendo, ou ele aceita que vai perder o peão, mas ele ganha um tempo, então ele joga A3. Quando você toma, ele ganha o tempo com B4 e ele vai usar desse A3 B4 com tempo para fianquetar o bispo eventualmente. E em troca, né, ele fica nessa estrutura onde claramente o jogador de pretas tem um alvo muito fácil de jogar contra, que é o peão da casa de E5, que nós vamos ameaçar de N maneiras, e mesmo que ele defenda muito bem, nós vamos eventualmente conseguir nos livrar desse peão central com a ruptura F6, que também é muito tradicional da francesa. Então, bora lá, um de cada vez. Primeiro, bispo em E3, tentando manter o peão.
O jogador de pretas tem vários lances de desenvolvimento extremamente naturais que vão ameaçar os dois peões. Então você pode escolher jogar para pegar de volta o peão de C5, você pode escolher jogar para pegar o peão de E5. Vai depender de qual dos dois peões o adversário acaba defendendo melhor para manter. Mais natural para as brancas é deixar esse peão ser capturado, né? É aceitar que esse peão não dá para defender e deixa ele cair. Então as pretas jogam, por exemplo, cavalo em D7, que é um lance que bota pressão nos dois peões ao mesmo tempo, por isso é o primeiro lance. E muito natural para as brancas e que dá mais sucesso para as brancas é deixa quieto, né? Cavalo em F3, deixa o peão de C5 ser tomado e segue desenvolvendo por aí, né? Você devolve o peão sem graves problemas. Ou A3, né? Como a gente discutiu, deixa o peão ser tomado e daí joga B4, alguma coisa do gênero. C4 também, de vez em quando, é um lance que é jogado aqui tentando bater um pouco no centro das pretas. Mas vamos lá. Se ele quiser manter o peão, ele vai jogar bispo em B5, cravando o cavalo. Como que você recupera? Simples e direto, né? Quero recuperar? Dama C7. Você já está adicionando um segundo atacante ao peão de C5. Então agora ele está ameaçado duas vezes. Não contamos o cavalo porque está cravado. Está ameaçando o peão central também. O jogador de brancas nessa posição, por exemplo, pode tentar segurar com dama em D4, mas não funciona muito bem, porque você tem cavalo em E7, com aquela mesma ideia que nós já vimos de cavalo em F5. E, por exemplo, G4, ele pode tentar, né? Mas aqui eu acho que o simples H5 resolve, fora que o adversário fica numa posição de estrutura de peões muito ruim a partir daqui, né? Ele queria fazer o roque para esse lado. Você pode jogar H5, você pode jogar cavalo em C6, os dois lances resolvem muito bem e você já sabe que as brancas não estão indo bem nessa partida por conta desses lances absurdos que ele está tentando fazer para manter o próprio material. Por consequência, é mais difícil você ver alguém tentando manter, então o dama C7 resolve. É o lance principal da linha? Não é. O lance principal é cavalo em E7, que também vem com o objetivo de recuperar o material no longo prazo, né? Esse cavalo pode vir para C6, para F5 ou para G6. É um lance extremamente sólido de desenvolvimento. Mais natural aqui é cavalo em F3, cavalo em C6, e agora você vai recuperar o peão de C5, porque o bispo e o cavalo estão ambos ameaçando o peão, e você lidou com a cravada. Nessa posição também, se ele quiser de alguma maneira manter o peão e ser ganancioso, não é o que ele deve fazer. O que ele deve fazer é o roque, entregar o material de volta, e nós temos o jogo de longo prazo em cima da fraqueza de E5, que você pode ameaçar depois com vários lances, tipo dama C7, por exemplo. O jogador de brancas pode ser ganancioso, ele pode tomar o cavalo para tentar defender. Então, quando ele toma o cavalo, ele joga agora B4 e ele está argumentando que você não vai conseguir o seu material de volta. Haha, tá tudo muito bem defendido. Quem já estudou um pouquinho de outras aberturas de xadrez, já estudou a Benoni, o Gambito da Dama, Sistema London, sabe que essas tentativas de manter material movimentando peões laterais, principalmente o peão de B ou o peão de G, geralmente são tentativas muito frustradas, muito fáceis de você lidar. Nesse caso, você vai lidar com essa tentativa da mesma maneira que você lidaria com um B4 no Gambito da Dama, com o G4, naquela situação onde ele estava tentando impedir que o cavalo entre em F5, com uma troca de peões ofertada. Se você joga o A5, não tem como ele manter tudo defendido. Veja só, A5 vem com qual objetivo? Romper a cadeia de peões, você quer separar os peões do adversário. Nessa posição, digamos que o oponente permita que você separe todos esses peões, né? Peão toma. Essa estrutura para ele é completamente indefensável. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 alvos para atacar. Não tem como ele defender. Os peões não defendem uns aos outros. A tendência é que você vai acabar pegando todos esses peões, né? Um depois do outro. E o jogador de brancas fica numa situação que não tem como segurar. É absolutamente impossível para as brancas segurarem a posição. Então ele vai ter que reagir ao seu A5 jogando, por exemplo, C3. Por que não A3, né? Se ele joga A3, ele se coloca numa cravada, você pode só tomar. Não funciona, não defende. Então ele pode tentar manter tudo seguro com C3. E agora, parece que deu ruim. Parece que o jogador de pretas realmente vai ficar sem o seu peão extra. Não é o caso. A gente joga aqui agora, ó, o nosso plano, se esse bispo não existisse, imagina que o bispo não existe. Seria toma, toma e dama B8. Porque dama B8, imagina que o bispo não existe, tá? Eu sei que não dá pra jogar agora, já tô até vendo os comentários. Quer saber? Comenta de qualquer forma, porque é bom pro algoritmo, né? Mas, ó, dama em B8 ameaça o peão de E5 e ameaça o peão de B4 ao mesmo tempo. Então a gente prepara exatamente essa estratégia. A gente desenvolve o bispo em A6, é um lance incômodo, tira o roque do adversário, o bispo fica extremamente bem colocado nessa casa, e no próximo lance a gente vai jogar o dama B8. Então vai ser algo como
cavalo em D2, peão toma, dama B8. É assim que a maior parte dessas posições se resolve. Se o adversário antecipa isso e joga, por exemplo, o A3, beleza, né? Ele tá sendo extremamente persistente, mas você ainda tem algo a ser feito. F6 é um problema de longo prazo para ele. Por quê? Porque agora você tá ameaçando o peão de E. Se peão toma para lidar com essa ameaça, dama por F6, e agora você tem pressão em muitos pontos diferentes, né? Existem vários pontos de pressão para o jogador de brancas que ainda tá correndo no centro. Tem pressão no peão de C, tem pressão na coluna A, tem pressão dele não poder fazer o roque, casas claras estão enfraquecidas, se bispo em D4, dama em F5, por exemplo, ameaçando várias coisas aqui extremamente desagradáveis, por assim dizer, né? Então, a posição das brancas se torna uma posição injogável se ele jogar de maneira totalmente antiposicional, tentando manter o material. Portanto, esses lances como B4 não são extremamente comuns, mas é bom saber o que você vai fazer de maneira geral para jogar contra isso. Agora, bora trocar uma ideia sobre o que de fato são bons lances para as brancas jogarem. Então vamos lá. Nessa linha do avanço, quando você joga o C5, o correto para ele nós já sabemos é capturar o peão, e quando se joga o E6, o correto para ele nós já sabemos é não tentar se ater ao material. O lance mais forte para as brancas é o A3, esse lance é o mais jogado em nível de mestre. E a ideia do A3 é, depois de bispo por C5, jogar B4 e ganhar um pouquinho de tempo. Então agora, ele ganha uma expansão lateral de ala da dama, ele ganha um tempo para o fianqueto que vai vir, né? Ele vai jogar bispo em B2 em algum momento, e em troca, né, em algum momento também ele vai poder jogar o C4 e o plano do adversário é usar o fato de que ele vai ter uma maioria de ala da dama para tentar bater nesse centro, ele vai ter uma vantagenzinha de desenvolvimento, talvez de espaço na ala da dama, para tentar bater de frente com as pretas. Nessa estrutura super única de peões, a ideia para as pretas é a seguinte, são duas na verdade. Primeira ideia das pretas, certo? Depois de tirar o bispo do ataque, trazer o bispo para segurança. A3, B4 monta uma cadeia de peões. E se tem uma coisa que a gente está vendo as pretas fazerem nessa defesa, é romper cadeia de peões. Primeiro a gente rompeu, né, a variante do avanço dele com o C5, agora a gente vai romper essa cadeia de peões jogando o A5. Essa é uma das ideias que o jogador de pretas tem para ativar a própria torre e para gerar fraquezas. Se ele avança, por exemplo, é uma fraqueza, é um alvo para a gente ameaçar no longo prazo. Outra ideia, que também é uma ideia forte, é ameaçar o peão da casa de E5. Esse peão não é tão simples de defender quanto pode parecer, e ideias como F4 são extremamente comprometedoras porque abrem toda essa diagonal para o jogador de pretas atacar, com lances como dama em B6 aqui no longo prazo. Então vamos dar uma olhada na linha principal. A linha principal aqui é cavalo em F3, desenvolvendo, A5 questionando a cadeia de peões, e B por A5 não é bom, simplesmente não é um bom lance, né? B por A5 leva a uma posição, como nós já discutimos anteriormente, na qual tudo isso daqui está extremamente fragilizado para o jogador de brancas. Nós assumimos um peão isolado, ele assume 3 na ala da dama. Você vê, você desconectou todos os 3. Então, por consequência, tá muito fácil de você jogar recuperando esses peões, né? Então, por exemplo, dama toma cheque, é uma possibilidade. Depois você vai atrás do peão de A, que está isolado. Depois você vai atrás do peão de C, que está isolado. Então, capturar por parte dele sempre vai gerar jogos muito mais fáceis das pretas jogarem. O mais natural é brancas avançarem o peão para B5. Seguimos agora com algo como cavalo em D7, pressionando o peão de E, bispo em B2 defendendo o peão, que é o natural, e aqui a gente vê uma ideia tradicional, duas ideias tradicionais, né? O que a gente quer fazer para ameaçar esse peão de E? Queremos jogar dama em C7 e queremos também jogar F6. São os dois lances que são bacanas da gente jogar. Se por um acaso, nessa posição, por exemplo, o adversário segue desenvolvendo, bispo em D3, a gente joga dama em C7, para quê? Para puxar bispo em D2. Bispo em D2 é um lance natural por parte dele, a gente quer provocar. Por que a gente quer provocar? Para o bispo sair dessa diagonal. No momento que o bispo sai da diagonal, a gente joga cavalo em H6, que é um lance que não dava para jogar antes. Olha que interessante. Por que é que a gente joga o cavalo em H6? Porque a ideia é pressionar o peão de E com o cavalo em F7. Que é uma ideia fortíssima na posição. Então, vamos lá, com bispo em B2 direto, né? Bispo em B2, cavalo em H6. Ele jogou bispo em B2, a gente tira o cavalo. Bispo em D3 e F6, a ruptura. Chegou a ruptura. Por que a gente quer o F6, né? Primeiro, digamos que o adversário capture em F6, né? Então, digamos que ele tome imediatamente. Depois de bispo toma, ele vai ser meio forçado a tomar aqui.
para não perder o bispo, né? Ou ele vai ter que desenvolver para cima de uma cravada. Mas de maneira geral, quando ele toma, a vantagem das pretas é uma vantagem de controle central. Você tem 2 peões centrais contra nenhum. Você vai poder jogar E5, E4. Você vê? Ele tá numa situação de desconforto extremo. E depois do roque, a sua torre tá numa coluna semi-aberta. Por consequência, você tem pressão. Se ele não toma, que é o mais correto para ele, então ele faz o roque, cavalo em F7 força a captura. Cavalo em F7 é um lance tão forte, porque ó, cavalo em H6, cavalo em F7 força a captura porque o seu cavalo está pressionando o peão mais uma vez. Não é tão simples para ele defender. Torre em 1, por exemplo, você pode jogar peão toma, você tem 2 cavalos pressionando e novamente você é o jogador com 2 peões centrais. Você vê? Você trocou aquele peão por um peão lateral, você ainda vai jogar com a coluna F semi-aberta. Quando ele captura, bispo toma, se ele troca, dama toma. Isso já foi jogado várias vezes por mestres, né? Cavalo em D2, E5. Pretas têm um jogo de extremo conforto nessa posição. Isso daqui já foi alcançado por jogadores de 2.500, 2.600 pontos de rating, que é uma posição, estrategicamente falando, ganha para o jogador de pretas por conta do mau gerenciamento do centro do jogador de brancas. Qual foi o erro nessa sequência? Foi o cavalo em D2, né? Se C3, por alguma razão, o computador está dizendo que aqui as brancas manteriam mais ou menos algum grau de igualdade. Eu não vou nem fingir que eu compreendo por que o C3, em vez do cavalo em D2, leva uma posição melhor, tá? Eu não vou nem fingir que eu compreendo qual que é a razão disso. Mas o que vale é que isso daqui tá extremamente simples de jogar para as pretas. Qual é o nosso plano? Faz o roque, E5, E4, né? Bate nesses peões e você tem um jogo simples pela frente, certo? Agora, bora falar da variante das trocas. Como foi dito anteriormente, você vai cair na variante das trocas se o adversário, é claro, capturar o peão de D5, né? Então, se tivermos E por D5, agora ou em qualquer outro momento da partida. Então, ele pode jogar, por exemplo, aqui, ao invés de jogar o D4, cavalo em F3, bispo C4, qualquer lance do gênero. Quando você jogar o D5, se ele capturar, em qualquer ordem possível, a gente vai cair nessa estrutura de peões, que é uma estrutura de peões da variante das trocas. Eu já te aviso, caso ele faça alguma transposição, por exemplo, você vai jogar da mesma maneira, mas caso ele queira jogar da maneira otimizada, o melhor para as brancas seria capturar agora, né? Então, E por D5, C por D5, a gente cai nessa posição da variante das trocas. A coisa mais importante dessa linha toda e o que vai orientar a maior parte dos seus planos é o seguinte fato. Você possui 2 peões e o adversário possui 3. Então, nós podemos fazer o que é chamado de ataque das minorias. Normalmente, a estrutura resultante da variante das trocas será a seguinte. Ele vai colocar o peão em C3 em algum momento. Ou porque ele quer, ou porque a gente forçou ele a jogar isso. E nós temos uma ruptura tradicional, que é a ruptura B4. E, obviamente, a gente não vai jogar de maneira imediata, B5, B4. Mas, em algum momento, isso vai vir e ele não vai ter uma boa escolha. Ignore as peças, né? Ignore tudo que está rolando no tabuleiro. Vamos imaginar que a gente só tenha peões aqui e você jogue, né? O lance B5, o adversário joga o A3 para poder impedir o B4, você joga o A5 e você vai jogar o B4 de qualquer forma. Vamos ignorar que tá caindo o peão, né? Enfim, finge que não tem peça no tabuleiro. Nessa posição, quando o B4 finalmente chega, o jogador de brancas fica sem boa escolha em relação à estrutura de peões dele. Por quê? Se ele, por um acaso, captura, né, ignorando que a torre tá caindo, viu, galera? E ele toma tudo aqui, por exemplo, aceita todos os peões aqui, a estrutura dele fica essa bagunça, fica tudo muito, muito feio, muito estranho. Então o seu objetivo é jogar de maneira defendida para você levar essa posição onde o jogador de brancas não tem boa escolha. Se ele toma, os peões dele ficam todos estranhos, e se ele não toma, você vai ser o jogador que vai capturar e você vai estabelecer uma fraqueza na casa de C3, que é um alvo de longo prazo, que você vai ter muita facilidade de ameaçar, porque a coluna C está semi-aberta para você. Então, vamos agora para uma situação mais realista, né? Obviamente, isso não vai acontecer de maneira imediata, mas é um plano de longo prazo que você tem. O melhor lance para as brancas jogarem seria bispo em D3, nessa posição. Não é um lance mais comum, o lance mais comum é cavalo em F3, mas o melhor é bispo em D3. Por que esse lance é forte? Ele é forte porque ele compreende o que está acontecendo na posição. Ele compreende que, nessa situação, você tem intenções de fazer o roque curto, por consequência, você vai ter que jogar o E6 em algum momento. Jogar o E6 agora seria fazer uma concessão posicional. Você estaria prendendo o seu bispo por dentro da cadeia de peões e, por consequência, gerando uma posição onde você tem, sem necessidade,
uma peça pior do que ela poderia estar. Então ele entende com esse lance bispo em D3 que ele deveria, né, contestar a casa de F5 para você não colocar o seu bispo lá. Se por um acaso o jogador de branca joga cavalo em F3, a sua resposta imediata deve ser ou bispo em F5 ou bispo em G4. Qualquer um dos dois lances vai ser um lance forte, né? Por quê? Porque você tira o bispo da cadeia de peões enquanto o seu adversário te permite tirar o bispo da cadeia de peões, certo? Normalmente vai ser bispo em D3, impedindo que o seu bispo saia, né? Impedindo que o bispo saia daqui, e por consequência você vai ter que jogar cavalo em C6 ameaçando o peão de D4. E é nesse ponto que você ou força o adversário a tirar o cavalo, que é o erro mais comum da posição, ou você força o adversário a jogar peão em C3 e montar o seu ponto de ruptura. De qualquer forma, você está feliz com esse lance, né? Digamos que cavalo em F3, você seguiria, claro, com o bispo em G4, cravando o cavalo e resolvendo o seu problema posicional. O adversário agora joga, por exemplo, o peão em C3, e o jogador de pretas aqui agora tem que fazer mais ou menos a mesma coisa que as brancas fizeram, né? De acordo com o que eu estava trocando ideia, né? Que a gente quer contestar casas desejáveis para o oponente desenvolver as próprias peças. Onde é que você desenvolveria agora? Qual seria o lance que você, jogador de pretas, jogaria nessa posição? Se você responder um lance que não contesta o centro, como por exemplo E6, você provavelmente não entendeu ainda qual que é a ordem de lances ótima para você jogar não somente nessa abertura, mas isso traduz para todas as aberturas do xadrez. Você sempre quer jogar o lance que contesta melhor o que o seu oponente quer fazer. Se você entende que ele também tem um bispo que ele quer centralizar, você já entende que dama em C7 é um lance excelente nessa posição, porque você impede o bispo em F4 do adversário, já que ele não acabou priorizando esse lance. Então ele vai ter que jogar com esse bispo numa casa muito menos ativa, como é o caso da casa E3 ou talvez G5, né, que também não é a casa mais ativa do mundo, tendo que se trocar por um cavalo. Então, por exemplo, nessa partida específica segue o roque, E6 e H3 questionando o bispo. Na última linha que a gente viu, o bispo sempre quer tomar o cavalo. Aqui é a mesma coisa? Não necessariamente, viu? Porque o bispo tomar o cavalo ajuda o adversário a desenvolver, né? E ao mesmo tempo não temos aquele alvo na casa de D4. Agora D4 não tá fraco. Não tem por que trocar. Você vê que a razão pela qual a troca acontecia na última linha é porque ele tinha uma fraqueza na casa de D4 e não porque é o bispo mal, né? E você quer sempre trocar. Que o xadrez ele não é um jogo que segue regras tão claras, mas sim depende da situação concreta. Se sim, eu espero que você esteja aprendendo, né, com esse vídeo como você respeita diferentes estruturas de peões. Então, bispo em H5, torre em E1, bispo em D6, desenvolvendo, novamente não deixando fácil para ele desenvolver o bispo. Quando ele finalmente joga, por exemplo, o bispo em E3, assume aqui o erro, você pode jogar cavalo em F6. Então esperar é bom. E agora, por exemplo, depois de cavalo em D2, você vai fazer o roque e vai jogar A6, B5, B4. Na partida que eu tenho de exemplo aqui no PGN, né, o jogador de brancas primeiro joga cavalo em D2, as pretas jogam cavalo em F6, agora que o bispo está bloqueado, e cavalo em F1. Né? Para que o cavalo em F1? Para jogar cavalo G3 e também para liberar o bispo a vir para G5. Nessa posição, se der para jogar, o H6 é um bom lance, porque limita o desenvolvimento do adversário. Acaba que não dá. Aqui, se você jogar o H6, você vai perder um peão por conta de G4. Né? Então, depois de bispo G6, bispo toma, peão toma, torre toma peão, você acaba ficando bem inferior. Por consequência, o jogador de pretas cedeu, ele jogou torre B8, vem o bispo G5 e ele não viu perigo algum no plano do jogador de brancas. Essa daqui é uma partida entre um jogador de 2.700 de rating e um jogador amador numa simultânea, né? Temos o roque das pretas, ele não viu perigo em dobrar peões na frente do rei, porque ele entende que não há ataque por parte das brancas por ali, né? Depois ele volta o bispo para G6 e fica tudo tranquilo. Então, bispo toma, peão toma, G4, bispo G6 e ele se sente seguro com o rei aqui na posição. O jogador de brancas segue atacando, então cavalo em H4, e o jogador de pretas segue com o plano. Então, qual que é o plano das pretas nessa posição? É o ataque das minorias, seguiu B5, objetivo B4. O jogador de branca jogou A3 para impedir, A5, não importa, eu vou jogar o B4. E meio que não importa o que você faça, de qualquer forma a sua estrutura vai ficar pior do que ela estava. Já que esse é um ataque que eu faço com menos material, eu estou disposto inclusive a sacrificar um peão para piorar a sua estrutura. Eu não me importo se você alocar suas peças para tentar parar, né? Não tem como parar, eu já estou atacando com menos material. Vem dama em F3, rei G7, segurando o peão de F6, cavalo por G6, uma troca que acabou não levando a nada, as pretas resolveram tomar com o peão de H para abrir a coluna H para um subsequente contra-ataque, rei G2 por parte das brancas por alguma razão e veio o B4. Chega o ataque, não tem muito que o jogador de brancas possa fazer.
Qualquer que seja o caso, a posição fica muito superior para as pretas por conta da estrutura de peões resultante. O jogador de brancas, resolveu tomar com o peão de C, certo? As brancas tomaram de volta e agora a coluna C está aberta. Mas mais importante, o peão de D4 está enfraquecido, né? Se ele tomar aqui agora, os 3 peões vão ficar frágeis, como a gente viu. Teria sido mais preciso ele tomar com o peão de A? Teria, mas não importa. Aqui a posição segue melhor para o jogador de pretas por conta da fraqueza que fica em C3 e porque o jogo na ala da dama em geral é mais fácil para as pretas que tem a sua estrutura de peões voltada para a ala da dama. Então, ó, você tá vendo que a gente tem mais espaço na ala da dama do que o adversário. Ele não consegue jogar o C4, ele não consegue controlar a coluna B. A coluna H também enfraqueceu para as brancas. De qualquer forma, fica bom para as pretas. Na partida mesmo, ele tomou com o peão de C e caiu numa tática. Ele jogou torre C1 cravando o cavalo, não vendo que o cavalo poderia sair com o tempo na dama, e aqui agora vai ser uma troca de damas, exceto que você investe uma torre na sua troca e eu invisto um cavalo na minha. Então, de qualquer forma, o jogador de pretas ganha material. Torre por C7, cavalo por F3, e nessa posição a partida já está injogável, mas as brancas seguiram e nós não vamos seguir analisando aqui o que aconteceu, né? Ele jogou torre C2, cavalo H4, segue a partida, vai estar linkada na descrição para quem quiser ver a partir daqui o que aconteceu. Agora vamos dar uma olhada em outra linha da variante das trocas, na qual o jogador de brancas luta de maneira um pouco mais ferrenha para manter a posição mais igual, né? Naquela posição, o jogador de brancas jogou um pouco mal, levou o ataque das minorias e acabou perdendo. O que a gente vai fazer se as brancas não simplesmente levarem o nosso ataque, né? Então nós temos uma partida novamente de mestre, né? Dessa vez a linha principal. Então olha só, E4, C6, D4, D5 e a variante das trocas, né? Temos a estrutura que define o ataque das minorias, que é a estrutura de Carlsbad. Bispo em D3, impedindo o desenvolvimento do bispo, cavalo em C6, pressionando o peão de D4, e diferente daquela última variante, na qual o jogador de branca jogou cavalo em F3, que não é o lance correto, nessa posição o jogador de branca joga C3. Dessa vez, mantendo o nosso bispo por dentro da cadeia de peões. Então, ó, aqui ele está impedindo de fato que o bispo saia para a casa de F5 ou para a casa de G4, então nós preparamos o lance, cavalo em F6, e dessa vez não tem muito que o jogador de brancas possa fazer, a gente vai jogar bispo em G4. Ele poderia jogar o H3 para, enfim, deixar passar, só que o H3 acaba sendo um lance que, enfim, não desenvolve, coloca ele numa posição de atraso de desenvolvimento, e a maneira que o jogador de pretas pune é o padrão. Toda vez que o jogador de brancas, ou pretas, né, em qualquer linha, acaba perdendo tempo jogando lances assim laterais, a gente rompe o centro. Então nessa posição, o lance E5 tem uma taxa de vitórias extremamente alta, porque D por E5, cavalo por E5, e pretas tem uma posição de extrema atividade, na qual inclusive nós estamos, né, já ameaçando pegar o par de bispos. Esse H3 não é um lance comum e também não é um lance tão jogado. Mais comum para ele, se ele jogar bem, inclusive, né, é jogar bispo em F4. Note que na última linha a gente jogou dama C7 para impedir isso. Aqui ele tá jogando bem, aqui ele tá jogando os lances mais fortes, ó. Ele já coloca os 2 bispos no centro contestando casas. Então, ó, bispo em F4, impedindo o quê? Num futuro distante, bispo D6, impedindo dama em C7. Então a gente joga bispo em G4, ele faz o quê? Ele imediatamente tira a dama dessa casa, ele não aceita uma cravada sem razão e joga dama em B3, ameaçando o peão da casa de B7. Isso daqui é a linha principal, é o que você vai enfrentar, digamos assim, nos 2000 de rating, por aí, né? Eu acho que acima dos 2000, quase todo jogo vai ser assim. Antes dos 2000, muito difícil de alguém jogar dessa maneira de brancas, somente se ele realmente conhecer a teoria. Nesse caso, o lance mais comum para o jogador de pretas é dama B6. Dama B6 eu não recomendo, viu? Porque depois de dama tomar dama, nós temos A por B6 e o jogador de pretas tem sim uma torre ativa, mas as pretas têm esses 2 peões dobrados isolados. Isso aqui não é legal, tá vendo? Isso daqui, pro jogador de pretas, é uma fraqueza posicional de longo prazo. E aqui, no canal Gato Mexicano, não fazemos fraquezas posicionais de longo prazo. No canal Gato Mexicano, você vai defender o seu peão de B sem enfraquecer nada. Joga logo dama D7, não tem problema nenhum. Dama C8 também é muito jogado. Tá? Tanto dama D7 como dama C8 são lances possíveis, né? O mais natural para as brancas aqui é jogar um H3 para a gente poder definir o bispo, termos que definir o bispo, então o bispo vai para a casa de H5, cavalo em D2, E6 e cavalo na casa de F3, certo?
Nessa posição, né, você poderia jogar muitos lances diferentes. O mais comum para o jogador de pretas, para não eventualmente ter que jogar bispo em G6 e bispo toma e a gente ficar com peões dobrados, é trocar o bispo pelo cavalo. Nessa posição, novamente, não existe uma fraqueza na casa de D4, então você imagina que trocar o bispo pelo cavalo é ruim, mas novamente a gente sempre avalia a posição. O que a gente quer evitar é, por exemplo, esse bispo vir para G6 e ele ser tomado e a gente dobrar peões, ou algo como cavalo em E5 no futuro, G4, bispo volta e cavalo toma bispo, por exemplo. É esse tipo de coisa que a gente está tentando evitar de acontecer. Então a gente toma o cavalo, né? E temos aqui uma posição muito forte. Para onde a gente desenvolve esse bispo? Pode ser para E7, curiosamente pode ser para D6 também, que é um lance interessante. Ah, mas a gente não pendurou um peão? Não. Bispo toma, dama toma. Se ele, por um acaso, quiser tomar aqui em B7, torre B8 eu já recupero o material de maneira imediata, certo? Então, o mais natural para ele seria fazer o roque. Agora, por exemplo, torre B8, né? Roque, torre C8 e a gente inicia o nosso ataque das minorias. Olha só, um tema que eu não comentei muito, mas a coluna C, ela fica semi-aberta. Portanto, torre C8 é o tipo de lance que vem com algumas ameaças, né? Por exemplo, nessa posição, o jogador de brancas pode se sentir tentado a jogar, por exemplo, cavalo em E5. Parece um lance bom, certo? Parece um lance bacana. Porque a gente colocou a torre na coluna semi-aberta, que é sempre o esquema de desenvolvimento que a gente quer fazer, a torre sempre vai na coluna semi-aberta, e depois o B5, o B4 da vida e tudo mais, a torre tá na cara da dama. Cavalo em E5 perde imediatamente para cavalo por D4, é só um peão de graça. Você vê esse tipo de maldade, você vai pegando... Não porque o adversário pendura, né? Não é tipo assim, aí é fácil, o cara pendurou um peão na cara dura. Não. Quando você coloca as suas peças ativamente nas casas certas, é natural que os jogadores acabem se enrolando na defesa e cometam erros. É extremamente natural. Ninguém aqui é robô. Cavalinho E5 é um erro fácil de fazer. Então ele deveria jogar dama em E2. Se ele deixa do jeito que tá, por exemplo, né? Você também tá ameaçando o cavalo em B4, né? A6, B5, B4 tá vindo com muita violência. Qual que seria o plano das brancas? Obviamente, né? Um ataque orientado aqui para a ala do rei que você tem que tomar um pouco de cuidado. Existem alguns levantamentos de torre que ele pode fazer. Cavalinho E5 necessariamente é um lance que ele vai jogar no futuro, depois de daminha 2, por exemplo. Então, o jogo é muito jogado, mas tendo um conhecimento da estrutura de peões, você consegue jogar qualquer posição. Tranquilo? Agora, bora trocar uma ideia sobre a variante clássica da defesa Caro-Kann. Existem duas maneiras que a variante clássica pode seguir e eu vou ensinar para vocês as duas. Então, vamos lá. E4, C6, D4 e D5, e a variante clássica é definida não pelo avanço, não pela troca, mas sim pela inatividade das brancas. Teremos a variante clássica quando o jogador de brancas apenas defende o seu peão de E4, normalmente de cavalo. No entanto, como a gente falou de transposição, que a estrutura de peões ela vai se tornar a mesma a depender do que o adversário faça, se, por exemplo, cavalo em D2, se, por exemplo, algo como bispo em D3, qualquer uma das linhas na qual as brancas não mexam nesse centro, ele deixa o centro como está, por enquanto, vão transpor para a variante clássica. Você vê, não necessariamente tem que ser cavalo em C3, mas a estrutura de peões vai virar a mesma. Então, o que a gente faz quando vem cavalo em C3? Ele está defendendo o peão central. Normalmente, o jogador de pretas captura, trazendo o cavalo para o centro, e ele contesta esse cavalo central de duas formas. A gente pode contestar com a variante preferida do Victor Korchnoi. Victor Korchnoi, para quem não sabe, foi um verdadeiro rei sem coroa do xadrez. Ele era um jogador extremamente forte que nunca, de fato, chegou a ser campeão mundial, por isso o título de rei sem coroa, e jogar cavalo em F6, permitindo que as brancas troquem cavalos dobrando os peões, certo? Ou a gente pode, por exemplo, desenvolver as nossas peças de maneira que ele não consiga dobrar os nossos peões. E aí a gente vai ter estrutura clássica com bispo em F5, ou se não, cavalo em D7 primeiro, para daí jogar cavalo em F6, por exemplo. Eu recomendo a você o quê? Eu acho que a variante de luta é, de fato, cavalo em F6. Essa daqui é a linha mais interessante, leva a jogos mais legais. É uma estrutura de peões muito única e mostra que nem sempre ter peões dobrados é uma coisa ruim. Nesse caso, por exemplo, cavalo por F6 e E por F6, o que acontece na prática é que você acelera o seu desenvolvimento, porque você não vai ter que mover o peão de E, o peão não vai ter que ficar na casa de E6, então ele não atrapalha o bispo de casas claras, e você fica com o par de bispos extremamente ativo, que favorece nessa posição aberta um ataque direto ao rei das brancas. Então você vai desenvolver as suas peças todas em casas extremamente ativas. O bispo para F5 ou para a casa de G4, esse para D6, a dama para C7, a torre na coluna aberta, e as pretas jogam sem
praticamente nenhum problema. Esse peão também, ele é uma força de defesa ao seu rei. Ele é um peão a mais que você tem na frente do rei. Por consequência, ele é um plus defensivo que você tem. Qual que é o problema, né? Teoricamente, se isso daqui for pro final, como está, você tem 4 contra 3 na ala do rei e ele tem 4 contra 3 na ala da dama. Exceto que a maioria de peões dele avança e gera um peão passado, porque ele não tem peões dobrados, enquanto a sua não, né? Esse peão de F, por exemplo, segura 2 peões de F seus. Né? Então você não é capaz de gerar um peão dobrado, um peão passado com a sua maioria. Talvez isso seja um problema no final de jogo. Mas, de maneira geral, na maior parte dos casos não é relevante. Então vamos lá pelos lances mais comuns. Cavalo em F3, bispo D6, bispo em D3, impedindo o desenvolvimento do bispo F5, pretas fazem o roque, brancas fazem o roque, bispo em G4, cravando o cavalo. Estou indo pelos lances mais comuns da posição. Note que nessa posição, pretas já tem uma taxa de vitórias bem superior à das brancas, por alguma razão. A posição é completamente igual, no entanto, a taxa de vitória das pretas é bem maior, pela facilidade de jogo da posição. H3, nesse caso, por exemplo, como eu estou te ensinando a pensar criticamente as trocas de bispo por cavalo no xadrez. Há alguma razão para a gente não tomar o cavalo? Ou para a gente capturar o cavalo? Se você responde que, olha, esse cavalo na verdade não está servindo grande propósito, né? Ele não vai vir para E5, o peão de D4 não está fraco porque ele vai jogar C3 no futuro, então não tem por que eu tomar, né? Eu posso só jogar bispo em H5 e a cravada me beneficia porque está limitando a movimentação da dama das brancas. Então, muito bem, bispo em H5 seria a resposta correta, C3, e nessa posição normalmente o que acontece é, por exemplo, torre 8, cavalo em D7, dama C7, pretas tem um jogo muito, muito tranquilo. A única coisa que eu vou mostrar para vocês de extra para você fazer nessa linha é uma manobra em específico que eu particularmente gosto muito para enfraquecer o centro das brancas, que é o A5. Então assim, pera, centro? Você tá jogando fora do centro, como assim A5 enfraquece o centro? Como assim, né? Que lance aleatório. A5 não é uma ideia de ataque das minorias, não é para jogar B5, B4, apesar de que poderia ser. É mais para você liberar uma manobra específica de cavalo, que é cavalo em A6, visando entrar no centro do tabuleiro. Ele joga muito melhor pela casa de D5 do que pela casa de D7. Então, ó, bispo em E2 lidando com a cravada, cavalo C7, torre 1, torre E8, bispo em E3 e cavalo em D5. Tirei essa posição aqui de uma partida de mestre, né? Essa posição ela foi jogada por um jogador chamado Eujanov contra Larino Nieto, que é um grande mestre de 2660 de rate. Então, um cara extremamente forte. As pretas ganharam essa partida. Brancas jogaram dama em D2, pretas capturaram o bispo e jogaram contra esse peão fraco da casa de E3 e jogaram também para um ataque de ala do rei. Então, o próximo lance foi bispo em C7 e dama em D6. Olha que bacana, ameaçando já um checkmate, já forçando o jogador de brancas a ficar na defensiva. Eu acho que isso daqui exemplifica bem as ideias agressivas que podem vir da variante clássica. A linha principal na variante clássica, ela é um pouquinho mais chata. Vou falar a verdade, eu acho ela mais chata. Quando a gente joga D por E4, cavalo toma, e a gente não contesta com cavalo em F6, que seria a variante Tartakower, a estrutura de peões das pretas é verdadeiramente uma estrutura excelente, não tem fraqueza nenhuma. Então, a ideia do jogo é levar para o final, né? Geralmente a nossa ideia vai ser levar para o final de jogo. Então as pretas geralmente jogam bispo em F5 com tempo no cavalo e as brancas começam um plano de ganhar 1 milhão de tempos no cavalo. Então, ó, cavalo em G3 forçando o bispo a se mover. Bispo G6. H4 vem por parte das brancas, é o lance principal, forçando você a gerar uma casinha para o bispo, né? H6 ou H5 poderiam ter sido jogados. O H6, ele é mais no espírito da abertura porque ele não gera fraquezas, né? Ele é um lance que não gera fraquezas posicionais. O H5 enfraquece a casa de G5, então ele pode jogar um bispo aqui, por exemplo, que seria um pouco incômodo. Então, H6, cavalo em F3. Aqui, sinceramente, não importa a ordem, você pode jogar cavalo F6, E6 ou cavalo em D7, você quer jogar os 3 lances, não importa tanto a ordem, mas por alguma razão, o lance mais popular de longe é cavalo em D7, né? E H5 forçando o bispo a se mover pela terceira vez. Depois que esse bispo se moveu 3 vezes, F5, G6 e H7, então tem 3 dos nossos lances guardados no bispo, as brancas vão lá e trocam o bispo. Posicionalmente falando, essa troca, ela beneficia o jogador de pretas ou de brancas? Posicionalmente falando, já que teremos os peões nas casas claras, normalmente você pensa que ela favorece o jogador de pretas. Nesse caso, porque ele desenvolve com o tempo após a troca,
Brancas estão com 150 lances na frente, olha só. As brancas já têm um peão central e 3 peças desenvolvidas. Falta tirar uma peça e fazer um rock. Né? Como ele movimentou o peão de H, ele provavelmente vai querer fazer rock longo. Pretas estão completamente subdesenvolvidas. No entanto, não importa, porque a posição está toda fechada e não tem nenhum ataque que brancas possam fazer. O plano das pretas geralmente é troca tudo e empata. Esse é foda falar, mas o plano das pretas é geralmente esse. Troca tudo, empata o jogo. E é por isso que o jogador, a Caro-Kann, ela é conhecida como a barata das aberturas de xadrez. Ela é uma abertura que você pode jogar tudo nela e ela não morre. Então as pretas geralmente jogam E6. Veja só, o adversário quer fazer o rock grande, né? Então quando ele desenvolve o bispo, você joga um lance interessante, bispo cheque. Não é um lance que você normalmente jogaria, correto? Não é um lance de desenvolvimento que pode ser facilmente bloqueado. Por exemplo, um cheque que ele pode simplesmente jogar C3, não é a primeira coisa que vem à mente para jogar. Mas como você entende que ele quer fazer rock longo, você quer puxar o C3 do adversário. Temos bispo em E7, rock longo, cavalo em F6 e a posição é completamente, absolutamente igual. Né? Essa posição é totalmente igual. O jogo, assim, se você quiser levar ele para os mais extremos, seria brancas vão tentar um ataque na ala do rei, movimentando esses 2 peões, pretas vão tentar um ataque na ala da dama, com essa avalanche de peões aqui. Na prática, acaba se trocando 1 milhão de peças, ideias como cavalinho E4, cavalinho E5, então ó, ele troca os 2 cavalos, né? Essa posição é extremamente empatativa. O que acontece se bispo em G4 ele volta o bispo para defender? Isso aqui também é importante falar. Ele não quer jogar C3. Você vai meio que forçar de qualquer forma. Você joga dama em A5, força o C3. Entendeu? Você vem forçando. Quando o adversário joga C3, você volta. Se C4 com o tempo na dama, não tem problema, a dama volta. E o objetivo foi cumprido de qualquer forma, né? Ele movimentou o peão de C e fez o rock dele tá um pouquinho comprometido e o rei já tá na cara da dama. Dá pra dizer que essa posição é superior para as pretas. Recomendo que você jogue essa linha? Talvez, depende. É um pouco mais sólida, um pouco mais jogada. No entanto, eu particularmente, se fosse para eu escolher para você, cavalinho F6 aqui, né? Mas eu deixo essa escolha para você. Enfim, pessoal, esse foi o maior vídeo do canal de longe. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deixa o like no vídeo se sim. Um abraço e até a próxima.